Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Hoje eu vou ler o livro de Gênesis, o capítulo 37. Antes eu vou ler uma explicação. Aqui começa a história da família de Jacó, que vai até o fim do livro de Gênesis. É realmente a história de José e seus irmãos. Gênesis dá mais atenção a José do que a qualquer um dos outros patriarcas. José é um homem de fé e de caráter. Deus cuida dele e no fim ele se torna o salvador de sua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, pelo nosso alimento, pela nossa salvação e pela sua proteção. Te peço, Pai, perdão por nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos erros. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender a sua palavra, Pai. Peço, Senhor, abençoe a cada um que está vendo esse vídeo. Abençoe todos os nossos familiares, amigos, e irmãos, irmãs e pastores. E te peço, Senhor, pela conversão de todos, Senhor, que o teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um para conhecer tudo que o Senhor tem de bom para cada pessoa, Pai. Ajude-nos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Fique conosco sempre, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 37 de Gênesis. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de você se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles os contava. Virando a página. Depois José sonhou outra vez e contou também. E contou também esse sonho a seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso.
Aí tem uma explicação, né? José é vendido e levado para o Egito. Movido por ódio, os irmãos de José o vendem como escravo. Depois enganam o velho pai, levando-o a acreditar que o seu filho querido tinha sido morto. Mas o final da história está nas mãos de Deus, como sempre, né? Graças a Deus. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até o pasto que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí? Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que o animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse ao irmão: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a este ismaelita. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José tiraram-o do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram:
achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupas de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Vê que a maldade não para, né? Não parou e não para. Então, nós terminamos o 37. Fiquem com Deus. Deus proteja cada um de vocês, viu?